Olá, sejam bem-vindas, mulheres queridas, à Lioness Conference. É uma alegria estar aqui em nome de toda a Lagoinha, London, recebendo você que é a nossa convidada e você também que é membro de Lagoinha em Londres. Que alegria nós estarmos juntas através da tecnologia, sim, nesses dias tão desafiadores, mas sabemos que o Senhor não desperdiça a oportunidade de nos abençoar, seja através de quais forem as ferramentas. Amém? Então se acomode aí na sua poltrona, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na bendita palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já tem ministrado ao seu coração através desse tema poderoso. Somos guerreiras do Senhor. E aqui, onde eu estou gravando essa mensagem, aqui na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, os trovões estão aqui ao nosso redor. Talvez você escute aí algum barulho, assim, parecendo que alguém está arrastando um móvel pesado. Não, são os trovões que estão lá fora. E Deus troveja também a sua voz no nosso coração através da sua bendita palavra. Amém? Então pegue aí a sua Bíblia e abra comigo em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4 e nós vamos ler todo o capítulo. Então fica ligadinho aí, eu vou ler a partir do verso 1 na linguagem NVI. Vamos lá? Juízes 4 diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamavam ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harosete-Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo.
e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Uau! Essa palavra já nos é conhecida. Quantas vezes nós já estudamos sobre essas duas mulheres extraordinárias, Débora e Jael. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para essa guerreira chamada Jael. Jael, mulher de Eber Queneu, tinha paz com Jabim, mas Jael não estava indiferente à necessidade dos seus dias, aos desafios e à injustiça que o povo de Israel enfrentava diante da perseguição e da opressão do rei cananeu. Gente, quando a Bíblia fala sobre opressão, ela está falando, às vezes a gente tem uma ideia muito light do que significa opressão, né? Opressão é suprimir um povo, esmagar um povo. Quando se é oprimido, nesse contexto aqui principalmente, é abuso em todos os níveis que vocês possam imaginar. Abuso nos impostos, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, abuso em assassinatos, violência, abuso em todas as frentes. Abuso do trabalho daquele povo, abuso, opressão. A tal ponto do capítulo começar nos dizendo que o povo havia se distanciado de Deus, e justamente por isso o povo havia saído debaixo da proteção do Deus de Israel, desobedecendo às suas leis, vivendo da maneira que queriam viver, e ciclicamente a gente vê isso na Bíblia, o povo se afasta de Deus, o povo desobedece a Deus, e o povo começa a sofrer a pena de andar longe daquilo que Deus mandou que eles, a maneira como Deus ordenou que eles vivessem. E aí o povo estava sofrendo a tal ponto, 20 anos, Jabim oprimido, 20 anos. E o povo começou a clamar por libertação, se arrepender diante de Deus e clamar, Deus nos socorra, nos socorra, nos socorra. Então Deus levanta uma mulher, Débora, como juíza e profetiza, e ele entrega uma palavra para Débora, convocando então Baraque para que ele fosse à batalha, porque Deus iria entregar o exército inimigo nas mãos do exército israelita. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que Baraque estava tão fragilizado, né? Porque Baraque era um homem de guerra. Mas ele estava ali fragilizado, talvez diante daquele quadro de impossibilidade. Espera aí, eles têm muitos carros de ferro, eles são um exército poderoso. O que nós vamos poder contra eles? A tal ponto dele falar, se você não for, eu não vou. Porque Débora era profetisa. E o profeta, a gente sabe que no contexto bíblico, o profeta é aquele que carrega a voz de Deus, a presença de Deus. É aquele que é o portador da vontade de Deus. Então Baraque ali, intimidado, chama Débora, e Débora fala com ele assim, olha, tudo bem, eu vou com você, mas saiba que a honra da vitória, por causa dessa sua atitude aí, ó, Deus vai entregar nas mãos de uma mulher. E essa mulher, às vezes a gente pensa, quando a gente lê o texto pela primeira vez, a gente pensa, Deus vai entregar nas mãos da própria Débora. Não, mas Deus convocou uma outra mulher. Uma mulher das tendas. Não era uma guerreira no padrão que a gente esperava que fosse. Entretanto, ela age como uma guerreira, e não apenas como uma guerreira no seu ato de pôr fim à vida do opressor, mas ela se coloca como intercessora, como aquela que está entre aquele que abusava um povo e o povo abusado. E ela entra ali, não indiferente às suas circunstâncias, não indiferente àquilo que ela estava vivendo ao seu redor, não indiferente àquilo que o povo de Israel estava vivendo. Ela entra ali. A guerra não era dela, vamos dizer assim, mas ela entra ali para ser instrumento de justiça, interrompendo o abuso reincidente sobre o povo de Israel. Gente, Sísera estava fugindo. Sísera estava fugindo da batalha,
Mas ele não estava fugindo como quem tem medo, ele estava fugindo como um estrategista. Ele sabia que ele tinha que se afastar, que aquela batalha havia sido perdida, mas ele não havia perdido a guerra. Ele estava buscando abrigo para poder se recuperar, para poder descansar um pouco, recuperar as forças, traçar uma nova estratégia, buscar reforços e esmagar Israel. Era isso que ele faria se ele continuasse vivo, ainda agora com a sua ira ainda mais inflamada pela primeira derrota. Mas tinha uma mulher de casa, das tendas. E por que eu estou chamando Jael para essa nossa conversa? Porque a parte que me coube aqui, nessa conferência, foi falar para você, mulher, que também tem uma batalha para lutar em casa. Você, mulher, que está atravessando um desafio no seu casamento. Você, mulher, que está atravessando um desafio com seus filhos distanciados do Evangelho. Você, mulher, que está atravessando um desafio com seus pais que ainda não conhecem o Senhor. E como pais, exercem autoridade sobre você, mas te proíbem de ir à igreja, te oprimem, te ridicularizam. Para você, mulher, que lida com seus irmãos, que dizem palavras rudes, que tem deformado a sua autoestima, a sua força, o seu vigor. Todas nós temos batalhas para serem travadas dentro da nossa tenda, dentro da nossa casa. E Jael era uma mulher de casa, e às vezes você fala assim, mas como que eu vou vencer as minhas batalhas? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso que o pastor venha aqui na minha casa e ore, eu preciso que um profeta me entregue uma palavra, ou eu preciso dar o meu jeito, eu preciso de acabar com esse casamento, eu vou desistir disso tudo, porque o que eu posso fazer sozinha? Você pode muito, porque Jael estava sozinha. O texto não diz que ela foi ajudada por Heber, não diz que ela foi ajudada pelo seu marido, não diz que foi seu marido. Talvez Heber estivesse cumprindo uma outra tarefa, ocupado numa outra frente, eu não sei, o texto não diz, mas diz que ela estava em casa sozinha, quando ela viu o inimigo se aproximando. E ela foi até ele, ela se apresenta até ele, e ela chama o inimigo para a sua tenda, para o seu campo de batalha, o seu lar, o seu território. Ali ela conhecia todos os seus instrumentos. E ela não usou a lança, ela não usou um chicote, ela não usou uma corda, ela não usou um carro de ferro, ela não usou as armas, que é uma espada, ela usou um martelo e uma estaca. Aquelas ferramentas que ela usava ali, ó, para manter a tenda esticada, para manter a casa em ordem. E às vezes a gente despreza o nosso poder de ser cura na nossa casa e de vencer batalhas nas nossas casas, porque a gente pensa que a gente tem que ter doutorado, teologia, conhecimento, isso, aquilo, outro, ou o dom disso, o dom daquilo. Não. Deus te deu ferramentas, mulher, aí na sua casa, para você acolher, para você proteger, para você cuidar, para você ministrar, para você interceder, para você se colocar na porta da sua tenda. Como aquela que diz assim, Satanás, aqui você não vai passar, porque tem uma guardiã do lar aqui. Você não vai mandar aqui, você não vai determinar aqui. É tão interessante que Jael, ela não veio agredindo Jabim, ela não veio tentando vencer Jabim com as suas armas, ela não veio falando, vem cá Jabim que eu vou pegar você, seu injusto, seu abusador, seu opressor. Não, ela foi doce. Uma arma poderosa da mulher é a sabedoria e a docilidade. E ela chama o seu adversário, não entra, por favor, pode entrar. E ela serve o seu adversário, para ele o quê? Para ele baixar a guarda. E ele pede água, ela dá leite. Ela serve. E quando ele adormece, ela cobre com uma coberta. Aparentemente, ele estava se sentindo cuidado, protegido, escondido, mas na verdade, ele estava tendo os seus dias terminados, encerrados. Gente, eu fico pensando que deve ter exigido muita força física e coragem daquela mulher para ela atravessar uma estaca na têmpora de um homem guerreiro. Imagina se ela erra o alvo.
Imagina se ela não é eficaz. Imagina se ela dá só uma pontada e esse homem desperta. Ela tinha que ser precisa, ela tinha que ser forte, e ela tinha que imprimir toda a força do seu punho para que o seu adversário não se levantasse mais. E eu quero te dizer, mulher, você precisa de empreender toda a força da sua oração, toda a força da sua docilidade, toda a força do seu quebrantamento, toda a força do seu serviço, toda a força da sua perseverança, para que o inimigo não prevaleça debaixo da sua tenda. Para de transferir responsabilidade. Quantas vezes nós, mulheres, ao invés de pedirmos a Deus sabedoria nas palavras, sabedoria nas ações, saber enxergar e discernir o nosso verdadeiro inimigo. O seu verdadeiro inimigo não é o seu marido alcoólatra, o seu verdadeiro inimigo não é o seu filho rebelde, o seu verdadeiro inimigo não é a sua sogra, o seu sogro, o seu pai e a sua mãe. A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então discirna o seu verdadeiro inimigo. Jael sabia quem era Sísera. Jael sabia a sua índole sanguinária, violento, abusador. E ela sabia que naquele momento Deus estava dando nas suas mãos a oportunidade de interromper um ciclo de abuso, de injustiça. Agora pensa comigo. Hoje nós temos Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos a estaca e o martelo na mão. Então pare de terceirizar a sua responsabilidade. Entre nessa batalha. Dobre os seus joelhos. Busque estratégia do alto. Busque sabedoria de Deus. E invista imprima toda a sua força, o seu esforço em aplicar aquilo que uma mulher sábia deve aplicar dentro de casa. O seu não adianta nada. O seu muito falar só atrapalha o agir de Deus. Débora não ficou conversando com Sísera, não. Débora não, Jael. Jael não ficou conversando com Sísera, não. Ela não ficou batendo papo, ela não ficou acusando. Ela não ficou jogando na cara dele como que ele era um cara terrível. Não, ela criou aquele ambiente de conforto. Gente, quantas vezes as brigas podem ser evitadas na nossa casa simplesmente por a gente assumir o controle da organização da nossa casa, da gestão da nossa casa. Não estou falando aqui para você tomar o lugar do seu marido, não. De maneira nenhuma. Eu estou falando para você cuidar bem da sua casa. E isso começa pelos joelhos, começa você orando por toda a sua família, colocando toda a sua família sob as asas do Altíssimo, e continua nos cuidados do dia a dia que nós devemos ter com a nossa casa, com o ambiente onde a gente mora. Você sabia que a desorganização, ela promove o caos dentro de uma casa? Quando você chega depois de um dia de trabalho numa casa desordenada, aquela roupa nunca fica passada, aquela comida nunca está feita, a sujeira está estabelecida, aquele banheiro nunca é lavado, já fede. Você procura uma camisa para usar, um vestido para usar e não consegue porque a roupa está lá para passar ou para lavar e não deu tempo porque você é ocupada demais. Ocupada demais com aquelas coisas que são vãs. Ocupadas demais com aquelas coisas que não são de primeira necessidade. E quantas vezes nós negligenciamos a nossa casa? Não, Helena, peraí, eu trabalho muito. Eu trabalho o dia todo fora de casa. Eu trabalho muito para dar o mínimo para nossos filhos. Eu trabalho para ajudar o meu marido. Porque só o salário do meu marido não cobre as contas, ok? Então vamos traçar uma estratégia onde toda a família coopera. Onde cada um na família tem uma tarefa para que ninguém fique sobrecarregado. E assim a nossa casa vai sendo ordenada, colocada em ordem.
Ah, a gente tem tempo para o Facebook, mas não tem tempo para sentar à roda de uma mesa, para olhar nos olhos e entender como foi o dia do outro, para ouvir de verdade como é que o outro está, como ele está se sentindo, como é que foram os desafios no trabalho, na escola, na vida. A gente está todo mundo no automático, correndo na rodinha do hamster e falando, não, eu trabalho pelo bem da minha família. Trabalha para o bem da família, nada. Muitas vezes é um pretexto que a gente arruma para fugir das responsabilidades da nossa casa. Porque é mais fácil você lidar lá fora com as pessoas que você não tem intimidade com elas. E para elas, a gente é sempre gentil. Para as visitas, a gente sempre tem uma mesa bonita. Mas para o de casa, não? Para o estranho, a gente coloca a louça fina, mas para o de casa, não? Para o patrão, a gente está sempre pronto a fazer uma hora extra. Mas para o marido, não? Nossas armas, como mulheres, de transformar um ambiente. Gente, como uma mulher transforma um ambiente. Embeleza, perfuma. Ela traz novidade. Onde que ela entra? É uma mulher que com pouco consegue fazer muito. Com um ovo e um tomate, ela faz um maravilhoso omelete. É aquela que é criativa, é proativa. Tudo está limpo, organizado, fácil de ser encontrado. Porque ela não tem tempo a perder. Ela trabalha fora, sim. Por isso ela precisa de ter a vida toda organizada. A sua família não paga porque ela tem que trabalhar fora. Não. Ela cria um ambiente de cooperação mútua, onde os filhos também ajudam, onde os filhos também arrumam seus quartos, onde eles aprendem também tarefas simples, o que dignifica o trabalho de cada um no processo da construção de uma família estruturada. Uma família estruturada não brota do chão, gente. Uma família estruturada exige dedicação, trabalho, esforço de cada um da família, de cada membro. Não é um pai e uma mãe arrastando os filhos. Não é uma mulher tentando ser o homem da casa. Não é um homem tentando ser o supridor e fazer seu super-herói. Não, é um sistema de cooperação. Cada um usando o que sabe fazer. Cada um usando o que nasceu para fazer. E nós, mulheres, nós enxergamos coisas que os homens não enxergam. E não somos superiores a eles por isso, de maneira nenhuma. É uma característica, apenas isso. Uma mulher enxerga de longe o inimigo. Uma mulher discerne uma situação de perigo. Uma mulher tem o poder de mudar o rumo de uma história. Simplesmente por não abrir a boca para propagar algumas notícias. Uma mulher que sabe calar e falar na hora certa. Uma mulher que não negligencia suas tarefas de esposa, de mãe, de dona de casa. E eu volto a dizer, não estou falando que a mulher tem que ser heroína e dar conta de tudo, não. A mulher também é aquela que administra, aquela que delega tarefas, aquela que determina como a cooperação vai ser determinada. Mas a mulher é aquela que ora. A mulher é aquela que se levanta para guerrear pela sua casa, para não desistir dos seus filhos em oração e súplica, em choro diante de Deus. Deus se inclina aos seus ouvidos, àquele coração quebrantado. A Bíblia diz que o coração quebrantado, Ele não desprezará. E nós mulheres, como nós temos aquela facilidade dada pelo próprio Deus de nos quebrantarmos e de nos derramarmos na sua presença. Minha linda, eu não sei como é que você está vivendo na sua vida. Mas eu quero te encorajar, guerreira. Nós estamos vivendo um tempo onde as guerras serão ganhas dentro de casa. Essa oportunidade da gente voltar para casa, essa oportunidade da gente estar em casa por causa da pandemia, por causa do lockdown, por causa da quarentena, pode ser uma situação que pode levar a sua família à ruína. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que estava sendo escondido pelo trabalho excessivo, pela falta de relacionamento real, presencial, vem à tona, né? Com essa convivência agora próxima, todo mundo debaixo do mesmo teto.
Vem à tona aquilo que não estava tratado. Vem à tona aquilo que não estava curado. Mas eu quero te dizer, eu quero te encorajar. Não é para destruir o seu casamento. Vem à tona para que você enxergue aquilo que você não estava enxergando. E se levante como guerreira para restaurar a sua casa diante de Deus. Para se arrepender pela sua casa. Para suplicar pela sua casa. Para promover conversas que às vezes nós não gostaríamos de ter. Para pedir perdão e para liberar perdão. Que a bênção entre pela sua casa, minha linda. Não é para você desistir do seu casamento. Não é para você abrir mão dos seus filhos. Mas não pense você que pelo seu muito falar, que você vai conseguir alguma coisa. Que a transformação entre, primeiro pela sua mente e seu coração, e transborde. Tudo que a gente quer fazer na força do nosso braço, tem um prazo de duração, né? Um prazo de validade. Mas quando nós caminhamos na força do Senhor, na palavra do Senhor, naquilo que Ele nos instruiu a fazer, Ele vai adiante de nós e Ele quebra o jugo. E Ele encerra a escuridão. Então comece em súplicas diante do seu Senhor. Comece em quebrantamento diante do seu Senhor. Dizendo, Senhor, me dê estratégia. Me mostra, Senhor, onde que eu preciso me arrepender. Me mostra onde eu preciso fechar a brecha que está fazendo Satanás dominar os relacionamentos na nossa casa. Que está destruindo o nosso casamento, que está destruindo a nossa família, que está destruindo o meu relacionamento com os meus pais. Porque eu não estou falando aqui só para casadas, eu também estou falando para solteiras. Que está destruindo o relacionamento com os meus irmãos consanguíneos. Independente da sua idade, mulher, já está no seu DNA, você nasceu para fazer tudo diferente. Para ser solução, Ezer significa aquela que é socorro, que é solução. Quando Deus fala assim, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, a palavra auxiliadora, ela é empregada também para falar sobre o próprio poder de Deus. Lá no Salmo 46, que fala que o Senhor é o nosso auxílio, o nosso socorro na hora da angústia. A mulher foi criada e a palavra criadora de Deus sobre a nossa feminilidade é que nós nos tornaríamos solucionadoras. Parte da solução do problema e não parte do problema. Aquelas que agem com sabedoria. E, gente, nós não vamos conseguir isso no nosso achismo, na nossa opinião ou segundo os preceitos deste século. Nós seremos transformadas pela palavra. A luz entra em nós, muda a nossa vida e transborda na nossa casa. Muda a nossa atitude. Quantos homens, quantos testemunhos de homens eu já recebi dizendo, pastora, depois que a minha mulher começou a ouvir sua mensagem, ela mudou completamente. E aí eu mudei também. Você não pode mudar o seu marido, não. Mas o Espírito Santo pode. Então ore por ele. Você não pode mudar os seus filhos, mas o Espírito Santo pode. Então ore por eles, mesmo quando as circunstâncias dizem, não vai ter jeito. Para o Senhor não há impossíveis. E eu não me guio pelas circunstâncias do que eu vejo, mas pelo poder de Deus, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Minha flor, tome a sua posição de guerreira. Se vista da armadura de Deus, da couraça da justiça, do cinto da verdade, calce os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, coberta pelo capacete da salvação, revestida de Cristo. Ele é a salvação, Ele é a justiça, Ele é a verdade, é sobre Ele a verdade do evangelho, é nele que está a nossa fé. Ele nos outorgou a espada do Espírito. Se revista de Cristo, seja cheia de Cristo e transborde na sua casa. Que o inimigo seja vencido, como o inimigo do povo de Israel foi vencido pela intervenção de uma mulher sábia, perspicaz e corajosa. Que seja assim na sua casa também, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos porque foi a tua mão que nos reuniu aqui nessa conferência.
E o Senhor tem falado tantas coisas, em cada palavra o Senhor tem ministrado, o Senhor tem trazido cura, jogado luz nas nossas trevas, Senhor. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor continue fazendo isso. Joga luz naquilo que está oculto aos nossos próprios olhos. Tantas vezes, Senhor, nós somos tão prontas a criticar aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Enxergamos os defeitos da família inteira, mas somos totalmente ignorantes dos nossos próprios defeitos. Quantas vezes nos vitimizamos, nos fazemos de coitadinhas, ficamos sentindo pena de nós mesmas, enquanto a tua palavra nos diz que nós somos filhas assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Deus, muda a nossa mentalidade, ó Deus, e nos coloca no lugar da dependência e do quebrantamento, para que os nossos lares sejam transformados, mas a partir de nós. Nos transforma primeiro, Senhor, nos cura primeiro, Senhor. Nos santifica primeiro, Senhor. Nos lava primeiro, Senhor. Para que a nossa casa seja transformada pelo teu poder. Nós queremos ser contadas não com aquelas que desistem, mas com aquelas que guerreiam para a reconstrução de cada lar, de cada filho, a reconstrução do casamento. Nós cremos não na nossa força, mas nós cremos no nosso general. Nós cremos nas tuas estratégias. Nós cremos no teu poder. E por isso nós nos colocamos debaixo da tua autoridade, do teu poder, e te pedimos, faz a obra em nós e transborda, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você e a sua casa, guerreira. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe. Obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês.